E aí, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui para conversar hoje sobre o assunto do dia. Hoje foi anunciado, ainda pela manhã, um pouquinho mais cedo, o PlayStation Pro. Né? Teve lá uma live, lá um vídeo do Mark Cerny, né, que é o tipo engenheiro-chefe lá da PlayStation, comentando sobre o lançamento do PlayStation Pro e o que, que ele vai trazer de novo e tal. E eu vim aqui, obviamente, não exatamente para falar sobre o PlayStation 5 Pro, mas para a gente conversar sobre como isso impacta o PlayStation VR 2, como que isso pode trazer benefício para o PlayStation VR 2, né, que já é uma plataforma que ultimamente, né, já está com tantos problemas, né, mas enfim, o que isso pode melhorar a experiência de quem tem o PlayStation VR 2 ou pretende ter o PlayStation VR 2. Então vamos lá, o vídeo hoje é sobre isso. Bem, como eu comentei, o PlayStation 5 Pro foi anunciado hoje, ele vai ser lançado oficialmente dia 7 de novembro. O preço é salgado, o preço está na faixa aí de US$ 699. A gente ainda não sabe quanto que isso vai sair aqui no Brasil. Vale lembrar que aqui o custo Brasil, né, ele geralmente passa um pouquinho, né, do ponto, mas enfim, é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Mas o que, que tem de diferente? Né? Então, conforme o Mark Cerny explicou lá, a ideia do PlayStation 5 Pro é a seguinte: o PlayStation 5 ele tem tipo dois modos de funcionamento, um modo performance e um modo fidelidade, né? O modo fidelidade ele foca mais em qualidade gráfica, em qualidade de display, de gráfico mesmo, né? Um gráfico mais definido, com mais detalhes e tal. Só que roda os jogos num frame rate menor, de 30 FPS, que para jogo de tela vai bem na maioria dos casos, né? Você tem um pouco menos de resposta de jogo, o jogo fica menos fluido, mas tem uma qualidade gráfica maior. A outra possibilidade é o modo desempenho ou modo performance, onde o jogo passa a rodar a 60 FPS, 60 frames por segundo, mas isso ocorre com um sacrifício, com a perda de alguma coisa de qualidade gráfica. Então, segundo ele lá, a maioria dos jogadores prefere o modo performance, porque tempo de resposta de jogo melhor, o jogo fica mais fluido, o gameplay fica mais competitivo, né? Principalmente se for um jogo online e tal. E isso eles não estão muito preocupados com a perda gráfica. Mas, segundo a Sony, eles queriam dar para os jogadores a possibilidade do cara ter a performance dos 60 FPS, mas com gráficos do modo fidelidade. E aí é que entra o PlayStation 5 Pro, porque é um dispositivo que tem uma GPU 45% mais potente, assim, resumindo é isso, um Ray Tracing que é de 2 a 3 vezes mais rápido, HD de SSD de 2 TB, vai permitir loadings aí, acesso a jogos de maneira mais rápida, e uma nova tecnologia de upscaling. Isso aqui é muito importante, que se chama PlayStation Spectral Super Resolution PSSR. Essa tecnologia de upscaling não é uma coisa nova, ela já está presente em placas de vídeo há muito tempo no PC. Que tem outro nome, é um nomezinho até que lembra, né, que chama DSLL, eu acho que na NVIDIA, que a placa usa uma espécie de sistema de inteligência artificial para imaginar, para criar cenas que, na verdade, o processador não cria, vamos dizer assim. É, é bem interessante isso aí, e isso realmente pode impactar na realidade virtual. Vou já explicar para vocês por quê. Imagina que eu queira fazer um jogo rodar de 30 para 60 FPS, mas nativamente ele não faz aquilo. Então, essa tecnologia entraria nesse processo para ela aumentar a quantidade de quadros, tá? Criando o quadro do meio, vamos dizer assim. Eu tenho o quadro 1 e o quadro 2. Né? Na verdade, eu tenho, vamos dizer assim, 30 quadros por minuto. Eu vou querer aumentar isso para 60. Então, entre o 1 e o 2, eu vou ter que colocar um quadro no meio. Tá? Só que esse um quadro no meio representa um movimento no personagem, no jogo. As coisas são dinâmicas no jogo que está acontecendo. Então, sei lá, se tem um pássaro voando numa determinada posição nesse quadro inicial, no quadro do meio, entre o 1 e o 2, esse pássaro vai ter que ter uma asa um pouquinho diferente, porque assim, por mais milimétrico que seja, houve um movimento daquilo ali. Tá? E aí, essa tecnologia de upscaling faz o quê? Ela analisa as duas imagens, a imagem de partida e a imagem de chegada, e cria uma imagem do meio que seria
o esperado. Tá? Isso envolve até inteligência artificial e tal. E é muito legal, e nas placas de vídeo funciona super bem, porque você poupa trabalho de processador, meio que desvia esse trabalho para a GPU, né, para a unidade gráfica, para o processador da placa de vídeo, e alivia o uso do processamento. Então, você consegue entregar uma taxa de quadros mais alta, mas com uma fluidez muito boa e com coisas que fazem sentido. Tá? Então, essa seria a proposta do PlayStation 5. Bem, vamos lá. Como que isso funcionaria no PlayStation VR? A questão é o seguinte: quem já joga no PlayStation VR, quem joga em realidade virtual sabe que o ideal é você ter pelo menos 90 frames por segundo. Então você imagina lá no mundo flat, né, no mundo de jogos no console, no videogame, na TV, a meta é 60 FPS, né, pular de 30 para 60. E no nosso caso do VR, no mínimo tem que ser 90. Já foi provado até lá no Quest 1 que 72, eles tentaram fazer 72 Hz, não funcionou bem. Então a gente precisa de pelo menos 90 para ter um gameplay fluido e para ter, né, para a pessoa não sentir náusea, não sentir aquele enjoo que normalmente já sente. Então, para diminuir todos esses efeitos colaterais aí e ter uma jogabilidade boa em realidade virtual. Além de você ter a taxa de frames mais alta, eu ainda tenho que renderizar duas telas, uma para cada olho. Por menores que elas sejam, eu tenho que renderizar duas telas. Então, a capacidade de processamento aumenta muito quando se trata de realidade virtual. E aí, o que a maioria dos desenvolvedores fazem? Eles sacrificam o gráfico para ganhar performance. Por isso que os jogos em realidade virtual geralmente são jogos mais simples graficamente, porque para funcionar, a performance tem que ser garantida. Tá? E o que acontece no PlayStation VR 2? Eu não sei se eu vou saber explicar isso direito. Eu entendo, mas talvez não saiba explicar. Os jogos em realidade virtual do PlayStation VR 2, eles também rodam, vamos dizer assim, nativamente em 60 FPS. Mas o que o PS5 faz? Ele faz um upscaling para 120, na maioria dos jogos, tá? Não todos, ou pelo menos para 90, mas geralmente é de 60 para 120. Esse upscaling é feito de uma maneira meio, vamos dizer assim, pelo menos é a que a galera que entende explica, de uma maneira meio burra, de uma maneira meio antiquada. Ele meio que copia um dos quadros só para preencher espaço. Ele não usa essa tecnologia que usa inteligência artificial para fazer esse upscaling como é feito na GPU do PC, no caso do DSLL e tal. Ou seja, ele simplesmente enxerta quadros repetidos entre os frames que estão faltando. Tá? Para preencher o espaço que está faltando, ele enxerta frames repetidos. Se pega o da frente ou de trás, eu não vou entrar no mérito agora, porque eu não saberia explicar isso aí. Ou seja, isso gera o quê? Aquelas coisas que a gente não gosta. Reprojeção, tá? Que é imagens fantasmas que não são reais, borradas às vezes, e principalmente no caso do giro suave, que é uma coisa que a galera que joga em VR preza muito, te dá enjoo. Tá? Então, reprojeção, quando tem reprojeção, geralmente quando eu jogo no PlayStation VR 2, eu ponho giro graduado, porque não suporto o que a reprojeção faz no giro. Tá? Sem falar realmente nos fantasmas, uma sensação ruim que dá de reprojeção. É justamente porque não usa essa tecnologia de upscaling inteligente. Usa uma tecnologia meio burra, onde simplesmente enxerta quadros repetidos. Tá? Essa seria simplificando o problema do PlayStation VR 2. E aí, essa tecnologia aí do PSSR, que é o PlayStation Spectral Super Resolution, que é uma tecnologia nova de upscaling, isso seria essencial, porque na hora de fazer o upscaling para a realidade virtual, ela faria de modo mais coerente e provavelmente eliminaria a reprojeção. Aí assim a gente teria jogos em VR rodando a 120 FPS, que é nossa meta aqui, né, para conseguir experiências mais fluidas e diminuir a cinetose, mas sem os fantasmas da reprojeção, vamos colocar assim, entenderam? Então essa seria, de todas as características que falaram aí, claro, GPU ajuda muito, o Ray Tracing ajuda muito, o SSD também,
Quanto mais processamento, melhor. Quanto mais velocidade, melhor. Isso vai afetar de forma positiva todos os games em VR. Mas o que a gente mais precisa é dessa tecnologia de upscaling. E aí o que acontece? A notícia que a gente já tem aqui, vindo direto da Upload VR, de hoje mesmo a notícia, é que esse upscaling inteligente, ele não vai vir a princípio para o PlayStation VR 2. Ele não está liberado para isso, para o PlayStation VR 2. Aí tu fica assim, putz, cara, de novo, bicho, a Sony fazendo isso com a gente, tá? Essa tecnologia nossa, o PSSR, não vai vir nesse primeiro momento, vai vir num update futuro, tá? Sabe Deus quando, né? E aí sim, né? Eu não sei ainda se os desenvolvedores vão ter que, provavelmente vão ter que se adaptar a isso, mas talvez não, porque pelo que eu entendi, é um procedimento padrão já do PlayStation VR 2, de usar esse upscaling sem vergonha aí, né, que só enxerta cenas repetidas. Então, se ele liberar isso, eu não sei, o que fica a dúvida é isso, se o desenvolvedor vai ter que fazer lançar um patch, uma atualização para o jogo para ele poder usar esse recurso em quem vai usar o PlayStation 5 Pro. Que foi o que aconteceu no PlayStation VR 1. Tá? Mas ali era uma situação um pouquinho diferente porque não tinha esse lance aí na jogada, esse lance do upscaling. Era praticamente você. Tá, eu tenho. Como é muita coisa para o VR processar, né? Eu tenho que processar duas telas com 90 FPS pelo menos, e aí eu sacrifico qualidade gráfica do jogo, porque eu não tenho processamento suficiente para isso. Então eu vou fazer gráficos mais simples, mas que rodem melhor. Então agora eu tive um console mais rápido, com mais processamento, com mais memória, com mais tudo e tal, que consegue lidar com mais dados. Então eu posso melhorar o jogo graficamente para quem tem esse processador. E aí realmente é preciso que os desenvolvedores façam esse update, né? Então vai exigir não só que tenha esse suporte do PSSR para o PlayStation VR 2, mas que também o desenvolvedor faça os patches necessários para que você tenha melhorias gráficas. Tá? É possível que alguns jogos que já utilizem essa técnica de reprojeção, de converter de 60 para 120, dessa maneira burra, automaticamente se beneficiem já do PSSR num primeiro momento, assim que ele for liberado para uso no PlayStation VR 2. Mas talvez boa parte dos jogos precise de um patch do game para poder usufruir da capacidade, do recurso do PlayStation 5. É o que temos para falar nesse momento. Obviamente, o que tiver aí no futuro, né, a gente vai comentar aqui para vocês, porque é uma plataforma que a gente gosta bastante. Enfim, e a gente quer ver, né, o sucesso do PlayStation VR 2 aí, dando uma virada aí nesse cenário da realidade virtual. Resumindo o processo todo, eu nem vou editar muito esse vídeo, tá? Se esse PSSR, né, como é que chama isso? PSSR for liberado, é possível que ele elimine a necessidade de reprojeção, elimine a reprojeção do PlayStation VR 2. E isso por si só já é um ganho fenomenal. Mas, como disse, não está disponível nesse momento, né? Logo que for lançado, pode ser que no futuro, talvez até novembro, eles já consigam fazer isso aí. Bem, isso vai garantir a sobrevivência do PlayStation VR 2, vai resolver o problema da falta de conteúdo, né? De jogos, como que eu posso dizer, que não são third party, né? Jogos exclusivos. Não, isso não vai resolver nada disso. Vai simplesmente melhorar o que já está ali. E essa melhora às vezes vai depender do próprio desenvolvedor, que às vezes já está de saco cheio, que já não viu o retorno e talvez não queira gastar mais tempo com aquilo. Tá? Mas não deixa de ser uma possibilidade interessante para a gente pensar aí na melhoria da plataforma. Convido vocês para deixar a opinião de vocês, espero que tenham gostado desse vídeo rápido. Tá? Deixem seu like aqui, comentem para a gente entender. Se eu falei alguma besteira aqui técnica, por favor, abordem aí embaixo. Eu não sou especialista nisso. Leio em linhas gerais, entendo, trabalho com isso há um tempo, mas pode ser que da parte técnica eu esteja meio que falando alguma abobrinha aí, mas é como eu entendi aqui as notícias, tá? Então, qualquer coisa, comentem aí embaixo e a gente vai trocando uma opinião e quem sabe a gente faz um adendo desse vídeo no futuro. Não esqueça de clicar aí no curtiu, né? Deixar aquela curtida
no vídeo, acionar o sininho, se inscrever caso ainda não seja inscrito, porque aqui a gente sempre está trazendo aí essas novidades do mundo da realidade virtual. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Valeu, até a próxima aí. Fui. Tchau.